Boa noite, meninas. Mais uma vez estamos aqui reunidas em nome do Senhor Jesus. Vamos hoje finalizar a meditação do livro de Deuteronômio, um livro extremamente rico de ensinamentos. Valeu muito a pena meditar nesse livro. Último capítulo, 34, onde nós vamos ver a morte de Moisés e as consequências disso, né? Desse fato, desse evento dentro da comunidade de Israel. Vamos perceber o tema principal desse capítulo, que é extremamente interessante. E, sem mais delongas, vamos orar, que o tempo é curto. Senhor nosso Deus, querido Pai, mais uma vez aqui estamos reunidas no Teu santo nome. Te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, de nos ensinado, iluminado as nossas almas, nos dado a tua direção, nos tirado da ignorância espiritual e nos trazido, meu Deus, a tua luz. Pedimos que o Senhor, meu Pai, continue fazendo a tua obra em nossas vidas. Nós não queremos parar e não podemos parar até que, enfim, tenha se cumprido o nosso propósito aqui nessa terra. E só o Senhor sabe qual é esse dia. Mas até lá, meu Pai, que o Senhor continue tratando de nós, cuidando, nos aperfeiçoando e nos ajudando, meu Pai, no nosso processo de santificação. É um tema, meu Pai, que eu sempre bato, que eu sempre gosto de falar, e nós aqui entendemos muito bem que precisamos nos santificar. Sem a santificação, nós sabemos que não veremos ao Senhor. Sabemos que o Senhor não suporta o pecado, mas sabemos também que o Senhor ama um coração contrito, um coração quebrantado. Nós estamos aqui assim, Deus, pedindo para que o Senhor venha fazer a tua vontade em nossas vidas. Ainda, meu Pai, que estejamos, algumas de nós, com dores no coração, na alma e até mesmo no corpo físico, estamos sacrificando as nossas vontades, o nosso eu, para estarmos aqui aprendendo do Senhor. Então, que esse momento não seja em vão, nem frutífero, que o Senhor venha achar dentro de nós um solo completamente fértil e que a tua semeadura hoje, Deus, venha frutificar a 30, 60, 100 por um, que sejamos capazes, meu Pai, de ensinar a muitas outras pessoas, discipular e fazer com que o teu reino seja ainda mais cheio de almas salvas, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado, não apenas nas nossas vidas, mas na vida de muitas outras pessoas. Então, meu Pai, que o Senhor tenha total liberdade para tratar conosco esta noite. Fala, meu Pai, aquilo que precisamos ouvir. Vem nos fortalecer, vem nos fortificar, vem falar conosco dentro da nossa necessidade. Assim te agradecemos e esperamos aqui, Deus, que o Senhor continue a tua obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, meninas. Então vamos lá. Capítulo 34, verso 1. Então subiu Moisés nas campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, ou de Pisga. Nebo e Pisga são praticamente a mesma coisa, eles fazem parte do mesmo monte, então eles, inclusive, são contados como se fosse a mesma coisa. Pisga é como se fosse um pouquinho menor do que Nebo. E há quem diga que é tudo igual, é tudo a mesma coisa, só são nomes diferentes para o mesmo lugar. Enfim, o Monte Nebo estava lá na cadeia de montanhas do Abarim, nas terras de Moabe, diante do Jordão. Então, tenta se localizar, tenta imaginar-se nesse lugar, tá certo? Vou botar aqui para a gente visualizar melhor. Tenta se colocar nesse lugar para a gente ter mais ou menos uma ideia do que foi que Moisés viu, o que que o texto está querendo falar conosco. Então está aqui o Monte Nebo, certo? Na região de Moabe, que aí então já foi tomada posse e fazendo parte agora do território de Ruben. E diante, estamos aqui no Rio Jordão, e daí dá para você ver, ou pelo menos dava para Moisés ver toda a terra prometida, certo? Então, subiu Moisés das campinas de Moabe
ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. Lembrando que Jericó está do outro lado aqui do Rio Jordão. Estou vendo aqui o Rio Jordão? Jericó, uma cidadezinha aqui, logo em seguida, a cidade mais antiga de que se tem notícia. Até hoje, Jericó existe, viu? Cidade mais antiga que se tem notícia. De pé ainda. Ahn, vamos lá. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Vamos lembrar que Gileade está aqui mais ou menos nessa região. Aqui nós vemos Ramote Galaade, né? Ou Gileade. Lembrando que esse mapa não está necessariamente em português. E, ah, ou melhor, tem coisas que estão em português, tem coisas que não. E esse termo Ramote Gileade também se refere a Gileade, tá bom? Então, ele vai mostrar a terra de Gileade, Gileade, até Dan. Dan tá aqui, beleza? E todo Naphtali, Naphtali tá aqui em cima, até a terra de Efraim. Efraim tá aqui praticamente em frente ao Nebo, né? E Manassés, toda essa terra aqui, tá? E toda a terra de Judá, aqui. Judá vem até cá embaixo. E o Mar Ocidental. Lembrando que o Mar Ocidental é justamente o Mar Mediterrâneo, tá bom? Mar Mediterrâneo. Toda essa terra aí. E o sul e a campina do Vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Zoar está aqui embaixo, ó, povo lindo. Zoar está cá embaixo. Então, olha só, tenta se situar nisso aí. Daqui do Monte Nebo, Moisés, ele teve uma visão completamente ampla. Lembra que ele cita Mar Ocidental? É o Mar Mediterrâneo. Ele conseguia enxergar até o Mar Mediterrâneo. Bom, eu fiquei com uma dúvida na minha cabeça e algo ficou me intrigando quando eu vi isso aí. Eu fiquei pensando, qual a distância entre o Nebo e o Mar Mediterrâneo? Eu fiz esse cálculo, eu procurei alguns sites, na internet de cálculo de distâncias geográficas e cheguei a um número que eu achei muito grande, pelo menos para que ele conseguisse enxergar. E daqui até aqui dá em torno, pessoal, de 98 quilômetros, vou arredondar aí, 100 quilômetros. Mas vamos combinar aqui que do Nebo até o Mediterrâneo, numa linha reta, a gente tem 100 quilômetros. Mas que daqui para Naftali, com certeza, temos uma distância bem maior, né? Pelo menos, quem sabe aí, o dobro. Será que ele realmente conseguiu enxergar 200 quilômetros à sua frente? Eu fui procurar saber até quanto o nosso olho, o olho humano, consegue alcançar e enxergar. Quando você vê um avião no céu, você tem noção da distância desse avião para você? O avião ele vai andar em uma altura de, no máximo, 12 quilômetros, entre 10 a 12 quilômetros. E sim, nós somos capazes de enxergar esse avião no céu, ok? Então, 12 quilômetros, factível. Aí eu vi um estudo que dizia que o ser humano é capaz de enxergar uma chama de vela acesa a pelo menos 48 quilômetros de distância. Eu achei isso interessante e significativo. Mas, povo lindo, quando a gente fala do planeta Terra, o que se diz é que somos capazes de enxergar apenas 5 quilômetros diante dos nossos olhos. Por quê?
por causa da curvatura da Terra. E a proporção que a Terra vai se curvando, vai criando um ângulo onde a gente não consegue enxergar depois, né? Porque vem a curvatura, a gente não consegue, nosso olhar não faz curva, é só uma linha reta. Eu fiquei aqui pensando como foi que Moisés conseguiu enxergar tudo, isso tudo se nosso olho só é capaz de enxergar 5 quilômetros à frente. Daí eu fiquei pensando, será que a Terra é realmente plana? Isso aí só foi para a gente pensar. Eu achei isso aí muito interessante. Não sei se vocês pensam da mesma forma, mas eu gosto de ver os detalhes, e nos detalhes, o que esse homem viu foi coisa pra caramba. E algo tão grande que a gente não faz ideia, de realmente o que isso significa, né, nesses termos práticos. Para mim, aponta claramente o terraplanismo do planeta Terra. Mas vamos lá, que isso é só uma curiosidade. O interessante é que o que ele enxerga é toda a Terra prometida. O que eu acho interessante também é que a gente vai ver mais para frente. Vou continuar aqui no texto. E disse o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Ele foi capaz de ver com os olhos dele toda aquela dimensão. Deus, ele permitiu. Por que que era tão importante que Moisés visse essa terra? Por que é tão importante? Eu não tenho dúvidas nenhuma de que Moisés cria em Deus e confiava em Deus. Deus não precisava mostrar para provar que ele é fiel à própria palavra. Deus não precisava disso. Mas o que eu percebo é que sim, ele queria que Moisés visse para que ficasse comprovado que sim, ele é fiel. E que todo o trabalho de Moisés não foi em vão. Moisés, ele teve um chamado e ele teve um objetivo com esse chamado. Houve para Moisés um determinado propósito. E a morte dele vai culminar com o fim desse propósito. E não o fim porque Deus desistiu de Moisés, mas o fim porque Moisés concluiu a sua missão. Eu achei isso aqui muito interessante. Eu gostaria de abrir com vocês uma passagem, Êxodo, capítulo 3. Dá uma olhada aí comigo. Êxodo, capítulo 3, próximo livro que a gente vai estudar, né? A gente já vai ver isso aqui antecipadamente. Êxodo 3, no verso 6, pessoal. Olha só. Disse mais. Isso é Deus falando lá da sarça, conversando com Moisés. Disse mais. Eu sou o Deus de teu pai, e Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Então, Deus, ele desce com um propósito, libertar Israel do cativeiro egípcio e levá-lo em liberdade para viver liberdade na terra de Canaã, certo? Aí vamos pular aí para o verso 10.
Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí a gente vai para o verso 12. E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Que monte era este? O Monte Horebe, o Monte Sinai. Quando Moisés recebe essa missão, vocês estão vendo aqui qual é a missão dele? Qual o desejo de Deus? Libertar o povo, levá-lo para Canaã. Qual o chamamento de Moisés? Qual o objetivo do chamamento de Moisés? Qual o propósito? Que ele venha a ser usado para resgatar o povo e levá-lo a adorar no Sinai. Daí em diante, conduzi-lo até a terra prometida, porque esse era o propósito de Deus. Deus não ia fazer isso com a sua própria pessoa. Deus, ele enviou o libertador de Israel, um profeta, o próprio Moisés. Fez dele um profeta libertador de Israel. Estão entendendo até aqui? Então percebe que houve um propósito. Não era necessariamente que Moisés adentrasse também, não que lhe fosse proibido. Acabou sendo. Mas o objetivo principal dele acabou, foi cumprido. Aí a gente vê, pode voltar aí para Deuteronômio, aí a gente vê no verso 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Então Deus disse que ele estaria ali e morreria ali. Quando Deus ele fala em outros textos, se eu não me engano, é em Números, que é ali que Moisés vai morrer. Deus já tinha previsto isso. Por isso, inclusive, eu vi um estudo que há quem acredite que foi Moisés quem escreveu esse próprio texto, apontando para a sua morte. Por quê? Porque Deus já tinha falado com ele antes como seria. Eu particularmente acho que outra pessoa escreveu, minha opinião, mas ninguém sabe, tá, pessoal? E realmente isso não importa, tá bom? Não importa, é só curiosidade. Mas o que a gente percebe é que Moisés tinha um propósito e ele só morre depois de cumprido esse propósito. Se precisasse mais um dia, ele ia viver mais um dia. Se precisasse menos um dia, ele ia viver menos um dia. Tudo que ele tinha para fazer, ele já tinha feito. Andado pelo deserto com esse povo, conduzindo eles, fazendo com que esse povo adorasse a Deus no Horebe, isso aconteceu, conduzindo eles para Nova Canaã, é o que está acontecendo, e formando um povo com uma mentalidade livre, temente a Deus. Missão cumprida com sucesso, né? Morreu na terra de Moabe. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. Então, o que a gente percebe aqui, seguinte, pegar isso aqui, esse outro mapinha e mostrar aqui para vocês. Então, tá aqui o Monte Nebo, também chamado Pisga, tá aqui essa cruzinha. Essa é a terra de Moabe, e vocês vão ver que Bet-peor tá logo aqui, ó. Bet-peor tá relativamente próximo ao monte. Mas o texto fala, e o sepultou num vale. Alguém o sepultou. Quem o sepultou? O próprio Deus. O próprio Deus que disse para ele: Olha, você vai morrer assim, 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 na terra de Moabe. O próprio Deus foi quem sepultou. Vamos dar uma fuga lá rapidinha em Judas, último livro antes de Apocalipse, e vamos ver o que Judas fala a respeito de Moisés e o seu sepultamento. Esse texto é um texto que acredito todo mundo já tenha visto alguma vez na vida, porque é um texto intrigante, misterioso. A gente não ouve falar disso todo dia. Aliás, na Bíblia, a gente não ouve mais falar. E esse é o único caso. Se alguém lembra aí algum outro, fala comigo. Um caso onde um corpo
foi disputado por anjos, anjos de Deus e anjos decaídos. Então vamos lá. Judas, no verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, o que interessa é isso aqui. O resto não me interessa. O resto não nos interessa. O resto desse verso. O que interessa é só isso aqui. Porque Judas ele está fazendo uma argumentação, tá certo? Sobre o que fazer com aqueles que contendem contra Deus. E ele vai dizer aqui que Miguel não ousou, né, ficar batendo boca com Satanás. Ele disse: Ó, o Senhor te repreenda. Mas o que interessa para a gente é isso aqui, ó. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Gente, eu achei isso aqui muito intrigante. Eu acho não. Isso é muito intrigante. Por quê? O nosso, o próprio Deus, nosso Deus, ele teve esse cuidado com o corpo de um homem. Tudo bem, não estamos falando de qualquer homem. É Moisés, um dos maiores profetas que existiu no Antigo Testamento. Um dos maiores, não, o maior. O maior. Por que que Deus fez questão de ele mesmo sepultar? Então ele vai lá e dá a ordem a Miguel. Miguel, vai lá, pega o corpo de Moisés e sepulta. Tem coisas intrigantes demais aqui. Que, em primeiro momento, a gente pode pensar? O próprio Deus cuidou do corpo dele, foi sepultado aqui, ó, próximo a Bet-peor. É a única coisa que se sabe. Acabou. Para que não houvesse uma idolatria em torno de Moisés, em torno do seu túmulo. É o primeiro pensamento que me vem à cabeça. Você tem alguma outra ideia, alguma outra opinião a respeito? Se você tem, fala aí, divide, compartilha com a gente. Eu não vejo mais nenhum sentido do corpo dele ser guardado com todo esse cuidado. Abraão foi sepultado pelos seus entes queridos, Isaac, Jacó, mas Moisés, talvez porque ele realmente foi um cara muito diferenciado e como o texto vai dizer, não houve um profeta igual a ele. Não houve um servo de Deus igual a ele. E em sendo o homem que ele foi, talvez surgisse no meio de Israel aquele clã, né, aquela facção de dizer, não, vamos lá buscar respostas no túmulo de Moisés. Vamos invocar a alma, o espírito de Moisés. Sei lá, talvez fosse isso, né? Eu penso. Para mim, a única resposta que faz sentido no momento é isso aí. Enfim, volta aí, Deuteronômio 34, verso 6. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Quando ele fala de perder o seu vigor, né, reflete um homem que gozava de plena saúde. Povo lindo, ele é um homem de 120 anos, que ele subiu um monte de pelo menos 817 metros de altura. Quem já subiu aqui algum monte sabe o quanto é difícil. Quem já subiu sabe o quanto é difícil. Não estamos falando de qualquer monte, é um monte pedregoso, né? Não é uma coisa fácil. Eu digo porque eu já tive experiências de subir montes difíceis. Não sei se vocês conhecem aqui o Vale do Pati. Para você entrar no Vale do Pati, primeiro você tem que subir uma montanha. Povo lindo é destruidor, mas não chega aos 800 metros desse Monte Nebo. E eu tinha 40 e poucos anos. Esse homem tem 120 anos e subiu esse monte.
não lhe faltou vigor. Havia um propósito para que ele conservasse a sua saúde, ou pelo menos Deus conservasse a sua saúde até o fim de sua vida. Por quê? Porque ele tinha que estar bem para cuidar desse povo. Se ele adoecesse, se ele passasse mal, se ele tivesse algum problema, se ele ficasse envelhecido, as pessoas talvez não olhassem para ele com o devido respeito ou o devido temor. Ele não poderia fraquejar, ele não poderia falhar. Outra coisa que eu acho interessante, ele não perdeu as vistas. Tudo que ele tinha para usufruir da terra prometida era o que ele viria. Deus concedeu a ele essa bênção, que no final das contas não foi uma coisa ruim, era uma bênção. Deus já tinha decretado lá com Noé que a vida do homem era de 120 anos. Pois bateu aqui tudo certinho. Se tem alguém que seguiu a cronologia humana como dito figurino, foi Moisés. E cumpriu a sua missão com todo louvor. E Deus, obviamente, o ajudou nisso. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. Então eles ficaram por aqui mesmo, né? Não sabiam onde o corpo tinha sido enterrado, o corpo sumiu, desapareceu. E eles continuaram aqui por um tempo, 30 dias. É comum, era comum, pelo menos, né? Um tempo de luto prolongado para esse povo. O povo oriental tem esse luto prolongado, às vezes 30, 40 dias. Varia de situação para situação, varia da importância, a relevância daquela pessoa para aquele povo, para aquela família, para aquela nação. Estamos falando de Moisés, era um cara diferenciado, diferenciadíssimo. Então, todo o povo chorou, lamentou. E lembrando que é um povo formado por ele, é como se ele fosse pai dessa galera toda. Deve ter doído pra caramba pra eles. Então, 30 dias eles passaram ali chorando, né? Velando, não. Ah, como que se diz? Pranteando, né? Pranteando a perda de Moisés, porque não tinha realmente nenhum corpo, né, para prantear. Os dias do pranto do luto, no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, em algumas versões esse espírito está escrito com letra maiúscula, o que é algo que nos deixa intrigados, porque nesse momento ele sim pode estar falando do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Não sei, porque algumas versões trazem letra minúscula, outras trazem letra maiúscula. Letra maiúscula é o Espírito Santo. Letra minúscula não é o Espírito Santo, é o espírito da pessoa. Não tenho certeza aqui no que dizer para vocês, tá certo? Não sei também o que vocês pensam, mas imagino que Moisés ele realmente tinha dentro de si o próprio espírito dele, um espírito disposto a servir a Deus, um espírito com disposição. E nesse espírito era um espírito de sabedoria, porque ele andava junto com Moisés, ele procurava aprender da lei de Deus, das coisas de Deus. Ele também era um homem diferenciado. Não chegou a ser um Moisés da vida. Não foi um discípulo de Moisés como Moisés foi. Mas sim, foi um pupilo. Foi preparado por Moisés, sem sombra de dúvidas. Inclusive, o próprio Deus deu ordem para ele, ó, prepare, você vai morrer, já prepare Moisés, que Moisés clama a Deus. Moisés fala com Deus, poxa, já que eu vou morrer, esse povo não pode ficar sem um líder, levanta um líder para liderá-los em Canaã. E ele fala, tá bom, prepara Josué, ou Oséias, como também é chamado, né? Então, beleza. Havia dentro dele um espírito bom. Era ele mesmo. O espírito dele era um espírito bom. E aqui a palavra falando que era um espírito de sabedoria. Em algum momento podemos pensar,
do Espírito Santo, mas vocês concordam comigo que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade? O Espírito Santo, ele nos dá a direção. O Espírito Santo fala com a gente. O Espírito Santo coloca a lei de Deus dentro do nosso coração. Vocês concordam? E assim, diante disso, eu não precisaria de mais nada, porque eu já tenho o Espírito Santo, não precisaria de guias para mim, eu já tenho o Espírito Santo. Para eu tomar uma decisão, eu consultaria o Espírito Santo. Não teria necessidade de consultar outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Olha só o que está escrito depois. E Josué, filho de Num, cheio do espírito e de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Eu quero ver isso aqui com vocês, porque não está aqui nesse texto. Abra aí Números, capítulo 27. Eu acho que vai ficar mais claro. Números 27. Todo mundo abriu? Bora aí para o verso 18. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e aqui bota Espírito com letra maiúscula, não sei na sua versão como tá. Sei lá, pessoal. E impõe a tua mão sobre ele. E ok, esse negócio de imposição de mãos, super normal. Quando você vai abençoar alguém, você está determinando a bênção sobre a vida de alguém. Sim, você transmite ali algo, espírito, energia, dê o nome que você quiser. Você transmite algo, sai de você e passa para a pessoa, certo? Ok. Ah, mas Moisés era cheio do Espírito Santo? Ele transmitiria o Espírito Santo para Josué? Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. Põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, Moisés, ele tinha que fazer isso diante de toda a congregação, para que os filhos de Israel reconhecessem Josué legitimamente como líder daquela nação. Tudo bem até aí? Beleza, sem problemas. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim perante o Senhor. Conforme a tua palavra, sairão, e conforme a sua palavra, entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Vocês entenderam isso aqui? Então, ele tinha algo dentro dele, bacana, mas não era suficiente para ele tomar uma decisão. Ele tinha que ir ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote ia consultar a Deus através do Urim e Tumim, e a partir daí daria direção para Moisés. Vai em frente, sai em guerra. Não, fica, retrocede. Então, não sei o que vocês pensam, mas se eu dependo de um sacerdote para tomar as minhas decisões, então eu não tenho o Espírito Santo, né? Então, enfim, eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Mas vamos voltar aí para Deuteronômio. Havia dentro dele, então, um espírito de sabedoria, certinho, tudo bem, não vejo problema nisso, não há nenhuma normalidade. Moisés impôs as mãos sobre ele, tá? Transmitiu uma bênção. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E sim, esse povo reconheceu que Josué era o sucessor de Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. E agora vem uma rasgação de seda a respeito de Moisés. Vem uma rasgação de seda, como se isso
fosse extremamente importante ser dito. Extremamente importante ser dito. Nunca se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, em algumas versões, com quem o Senhor falara boca a boca, com quem o Senhor conversava boca a boca, face a face. Então, não é que ele estivesse olhando para Moisés e Moisés olhando para a face de Deus, mas era boca a boca. O que que no futuro os profetas vão como no futuro os profetas vão ouvir a voz de Deus? Através de sonho, de visão, Urim Tumim. Então, existiam outras formas de Deus se comunicar com os profetas, mas falar ao ouvido do profeta como falava com Moisés, aqui a palavra diz que acabou. Foi a única vez. Depois disso, só Jesus falando com a gente, né? Depois disso, só o Espírito Santo falando dentro do nosso coração. Mas um profeta como Moisés realmente não houve. E aí quem escreveu isso aqui exalta isso. E aí, lembra que eu comentei com vocês que eu acredito que Josué, quem concluiu a escritura desse livro, só que do jeito que a pessoa fala aqui, é como se essa pessoa tivesse vivido bastante, acompanhado outros profetas e percebido que não houve profeta como Moisés. Tinha que ter uma experiência com outros profetas, né? Aqui a gente se coloca em um outro mistério. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como é que eu vou falar do homem aqui agora? Ó, não tem um profeta como. Nunca teve um profeta como você, mas eu só conheço até aqui. Eu não conheço o resto, né? Para eu dizer que não teve um como ele, eu tenho que conhecer todo o resto, todos os outros que vieram depois. Aí eu chego, ó, comparando, realmente não teve ninguém como Moisés. Outro mistério aqui, né? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem parecido em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito. E que fique claro, não foi Moisés que fez, foi o Senhor quem lhe deu a condição, a capacidade de fazer aqueles sinais, de transformar o cajado em serpente, de tornar o rio Nilo como sangue, de fazer sair rãs do Nilo e dominar todo o Egito, a praga das moscas, praga de piolho, as pragas das chagas, das feridas, a praga do primogênito. Tudo isso realmente foram coisas maravilhosas. E depois do Egito, de Moisés, não se vê coisas tão grandiosas. Eu parei para ficar lembrando do que eu já conheço da Bíblia. O que eu recordo: Elias fez descer fogo do céu, decretou um tempo de seca e depois decretou que a chuva viria. Mas nada, né? Eliseu, que também fez coisas pontuais. Ressuscitou um menino ali, né? Acho que Elias também ressuscitou um garoto, né? Eliseu também ressuscitou. Mais alguma coisa? Fez o machado flutuar, as ursas que saíram para proteger ele. Mas não tem nada grandioso e que venha ser uma maravilha tal de que todo mundo, todas as nações daquela época ficassem de boca aberta. Caramba, esse Deus de Israel é violento demais. Entende? Então, realmente, o que aconteceu no Egito foi sobrenatural. Tão sobrenatural que a gente vai ver todos os livros depois falando sobre isso. A gente vai ver Salmos batendo nisso toda hora. A gente vai ver no Novo Testamento toda hora sendo lembrado: olha o que aconteceu no Egito, olha o que aconteceu na escravidão, olha o que aconteceu. Sempre falando do Egito, sempre falando. Realmente foi algo grandioso, maravilhoso, né? Nem semelhante em todos os sinais, maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em toda a mão forte
e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. O que fica assim para você que é mais relevante, falando sobre o fim de Moisés, o começo de Josué e a continuidade de Israel tomando posse da promessa? O que eu percebo é que a palavra de Deus, ela está vigente, ela não cessou, não envelheceu e se cumpriu. O que eu percebo aqui é a fidelidade de Deus em tudo, até no zelo do seu povo, cuidado, levantar alguém para cuidar do seu povo, né? E conduzi-lo a tomar posse da bênção. Fui fazer também umas contas, só para entender melhor quanto tempo levou entre a promessa dada a Abraão e esse povo entrar realmente na terra prometida, ou pelo menos até a morte de Moisés. Pessoal, eu fiz as contas. E vocês acreditam que essa promessa demorou para se cumprir cerca de 7 séculos? Cerca de 700 anos, 685 anos, por aí, foi o número que eu cheguei. Não diria para você que, poxa, é muito preciso, né? Mas é um número muito aproximado. Foram praticamente 7 séculos. Abraão recebe a promessa, ele tem 75 anos. Até que isso aconteça, nasceu Isaac, nasceu Jacó, foi formada foram formadas as 12 tribos, a nação de Israel. Eles entram no Egito, eles vivem no Egito, eles são escravizados no Egito, eles saem do Egito, rodam 40 anos no deserto até que entram na terra. Foram 7 séculos. A gente tem que ter paciência. Eu acho que isso aí reflete também a necessidade que nós devemos ter de confiar em Deus. Não importa quanto tempo leve. O que nos cabe é confiar que Ele vai fazer, que Ele é fiel, que Ele vai cumprir. Para minha experiência pessoal, para compartilhar aqui com vocês, a única coisa que eu diria, poxa, isso me falta, para eu dizer assim, meu testemunho está completo, é o restante da minha família ser salvo. Tem pouca gente da minha casa, da minha família, que estão salvos, poucos. A maioria ainda não. E aparentemente eles não querem conta com Deus. Quando eu vejo isso aqui, isso me fortalece, porque me renova as forças da fé e me mostra que, olha, pode demorar um bocado, mas a palavra vai se cumprir. E eu, particularmente, já fiz votos pelo meu povo. Eu já, eu tenho orado pelo meu povo, minha família, né? Minha casa. E eu acredito muito que isso não é em vão. De repente você também tem sua luta aí. Pode ser a família também, pode ser qualquer outro sentido. Não duvida. Deus ele está operando. Deus não esqueceu da promessa. Deus não invalidou. A palavra de Deus não está invalidada nem envelhecida. É o que é mais bacana da gente observar. O Pentateuco termina, toda a lei de Deus termina nos trazendo essa sensação de que confie, não acabou enquanto não chegar ao ponto final. Não acabou, né? Confie, porque Deus vai cumprir, Deus vai fazer, porque Ele é fiel. O caráter dele é de Deus, não é um caráter humano. Povo lindo, é isso aí que nós temos. E gostaria de ouvir aí um pouquinho a respeito do que vocês entenderam, né? O que vocês acham. Tem coisas aqui que dão espaço para, talvez, polêmica, ou pelo menos inquietações, né? Vamos lá aí, vamos ver com quem a gente começa. Pegar aí Viviane. Viviane que deu 1-0 na gente hoje, né? Mas vai ser fiel na próxima.
Fala aí, Viviane. Boa noite, meninas. É, eu fiquei intrigada, assim, dona Lilian, o porquê o, o mal disputou esse corpo de Moisés. Eu queria saber o porquê que ele queria esse corpo, pra quê? Aí depois a senhora falou é, sobre a questão da pessoa idolatria, né? Ele poderia também fazer isso com a pessoa idolatrar e ser contra Deus, que sabe que é pecado, que Deus abomina, Deus odeia a idolatria, né? A gente já passou por esses versículos, né? Essas palavras, a gente já estudou sobre isso, a gente sabe, tem um entendimento sobre isso, que Deus, ele não se agrada de idolatria. Aí eu pensei no mesmo instante sobre isso daí, né? Que ele queria disputar, eu não sei se as outras meninas também pensam dessa forma, né? E todo esse capítulo desse livro mostrou muito sobre a lei de Deus, né? Sobre você seguir os mandamentos dele, né? O reino de Deus, ele é composto de leis, né? Existem leis. E a lei, ela nos protege, né? O que eu entendi aqui desse capítulo de Deuteronômio, que a lei nos protege para aqueles que obedecem, para aqueles que estão assim debaixo da palavra de Deus, né, em obediência. Então Deus ele deixou a lei para a gente cumprir a lei e para que a gente esteja protegido sobre debaixo das asas dele, né? Que somos como a menina dos olhos dele. Também a gente viu isso, uma menina dos olhos dele, proteção. Então, o que me chamou a atenção foi isso, desse capítulo todo de Deuteronômio, também sobre a fidelidade. Deus tem me mostrado muito para eu confiar nele. E depois eu vou conversar com a senhora sobre isso, em outra oportunidade. Sobre confiança, que ele é fiel. Gente, mesmo a gente não sabe, a gente passa por problemas, muito problemas, a gente passa e a gente deixa os problemas, né? Nos abater, mas não permita que os problemas se abatam. Vamos nos apegar à palavra de Deus, porque Ele é fiel, ele cumpre, e é verdade, ele cumpre mesmo, ele cumpre a palavra dele. Então foi isso que ficou para mim desse livro. Gostei muito, foi de muito, aprendi muito. Show de bola. Vamos ver aí sua irmã, o que é que ela diz. Fala, Vanessa. Bom, achei bem legal essa reflexão que a senhora fez, mas assim, o que eu fiquei refletindo é como a palavra é perfeita, né? E ela não se contradiz. E para mim foi guiado pelo Espírito Santo, até porque quem escreveu também a Bíblia, até outros versículos fala que foi guiado pelo Espírito Santo para ele dizer que ele foi o maior. E de fato ele foi o maior profeta, né? E eu também acredito que essa guerra entre o anjo e o demônio pelo corpo dele foi por conta da idolatria, porque é um povo que os israelitas sempre se declinavam, né? Para a idolatria. E eu também já vi um estudo que falava que talvez Moisés seja as duas testemunhas de Apocalipse, né? Uma das duas, né? Moisés e Elias. Então também fazia parte dele esconder e ninguém saber que ele também poderia voltar nessa. Não sei se isso foi um estudo que eu, que eu fiz, né? Que eu li. E isso mesmo, né? Idolatria. Então era necessário, né? Que isso acontecesse. E de fato, né? Ele foi um instrumento utilizado por Deus. Foi muito milagres, né? Abriu o Mar Vermelho. Imagine abrir o Mar Vermelho, aquelas pragas, né? Outra coisa também, que aquelas pragas era Deus combatendo cada deus dos egípcios, né? Então, ele foi um grande profeta. Para mim, aí foi o encerramento, né, da liderança dele, a transição para Josué, que quando ele colocou a mão em cima de Josué, foi transmitindo aquele espírito que estava nele, né, para Josué ter força, né, e coragem, que não foi fácil guiar esse povo, né, foi um povo complicado. Então foi isso, um livro, eu não vi ainda todos os capítulos, vou tá, essa semana tá
assistindo. Foi bem interessante e para mim foi isso aí. Fechou. Ó, quando eu falo que ele não tinha o Espírito Santo, não tinha como a gente tem hoje, nesse sentido. Mas, sem sombra de dúvidas, tudo que ele fez foi inspirado pelo Espírito Santo. Deus falava com ele, né? E as obras, os portentos que ele fez, obviamente, não tem como. Era através do poder de Deus, que nesse caso é manifesto através do Espírito Santo. Eu acredito muito nisso. Mas ele mesmo ser cheio do Espírito, isso não procede. Pelo menos não dá para a gente entender assim, porque o Espírito Santo é o nosso guia, mas ele não fazia nada sem realmente falar diretamente com Deus. E o Espírito Santo é como se fosse, hoje, um intermediário, né? Ele é Deus, mas a gente sabe que são três pessoas, não só. Então, ele está nos auxiliando a chegarmos aonde Deus está. Ele está aqui nos auxiliando. Então, a mesma coisa, ele não tinha essa capacidade de andar sozinho. Ele dependia que Deus falasse diretamente com ele. Assim como a gente vai perceber em Josué também. Ele não vai ter essa capacidade de tomar as decisões sozinhos. Ele vai ter sempre que estar consultando o sacerdote. Então, naquele momento, inclusive, que Deus orienta Moisés se colocar diante do povo com o sacerdote, né, mostrando para todo mundo como era que ia ser a próxima liderança, como é que ele ia se portar. Então, tá ali um responsável, um líder, um general militar, um líder, não sei se líder político caberia, mas enfim, ia ser o responsável de uma nação, mas ele ia precisar do auxílio de Deus, que só viria através do sistema religioso vigente no momento, através desse sistema, que era através do sacerdote, lá no tabernáculo, que não ia ser tabernáculo mais, né? Depois ia virar o templo. Enfim, ele não ia ter essa liberdade de, opa, hoje Deus falou comigo. Não, Deus não ia falar com ele assim mais, tá? E é o que a gente percebe, que haveria necessidade dele estar precisando de um auxílio espiritual, vamos dizer assim. Dona Cida, Aqui eu vejo que as promessas de Deus, ela não falha, por mais que a gente esteja pensando que ele está calado, né, como eu estava orando aqui nesse instante. Eu sei que o Senhor não está é, surdo, né? Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Então, a gente tem que andar como Moisés andou, olhando para Deus, até mesmo porque ele não tinha o Espírito Santo, mas o Espírito Santo o instruía, né, através do próprio Deus. Eles tinham contato com o próprio Deus. E assim a gente tem que. Hoje a gente tem o Espírito Santo, a gente tem que andar com ele. Moisés, quando ele tirou o olho, né, de Deus, ele pecou, ele se aborreceu, né? O Deus mandou ele fazer uma coisa e eu sei que ele é carne, né? Ele se aborreceu, mas ele não tinha que se aborrecer. Mas ele não viu a terra, ele não entrou na terra prometida, mas ele viu a terra, né? E o mais por vir, quando ele morreu, né? Ele foi salvo. Esse é o principal, né? A meta da gente é a gente não, ainda que a gente não mora em palácios, ainda que a gente não usufrua de coisas boas, né? Como muita gente sobre mal está falando, mas a gente tem a certeza que a gente vai ver a terra que Deus promete a gente, a terra prometida, que Moisés viu, né? Ele não entrou, mas tenho certeza que ele possuiu depois que ele morreu, né? Ou vai possuir, porque a gente não morreu, não. Ele dormiu em Cristo. Quem morre é quem não tem Jesus. Ele dormiu, ele descansou.
que fica para mim. Não tá- Ai, não pensa que Deus não está ouvindo, não. Deus está trabalhando, mesmo no seu silêncio, Ele está trabalhando. Perfeito, dona Cida. E a senhora me trouxe aí à memória um outro detalhe, né? A, nem o corpo de Moisés entrou na Terra Prometida. Ele não entrou, ele só viu, e nem o corpo entrou. Ele não foi enterrado em Canaã. Ele foi enterrado fora, na terra dos Moabitas. Só para gente, só para reforçar dentro da gente o conceito de como Deus é fiel e não volta atrás na sua palavra. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Cumpriu. Caramba, quando a gente vê assim, é detalhezinho, né? Ele poderia pelo menos ter sido enterrado, sepulcro de seus pais, algum lugar, lá perto de Jericó, além do Jordão. Não, não. Ele não entrou de jeito nenhum na Terra Prometida, nem o corpo, né? É interessante a gente observar isso aí também. Dona Ana, Para mim ficou que Deus, ele mostra que ele é fiel, mesmo quando a gente não obedece, né? Que a gente não obedece, ele tá sempre ele dá oportunidade, ele mostra o erro para que a pessoa se arrependa, porque é como ele aqui no capítulo 1, lá de Deuteronômio mesmo, no versículo 41, né? Quando o pessoal, eles lá resolveram responder, eles responderam para Deus, no 41, Moisés responderam, Moisés, nós pecamos contra Deus, o Senhor, mas agora estamos resolvidos a obedecer às ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí cada um se aprontou, mas Moisés já tinha avisado a eles que eles não fossem, que Deus não iria com eles, mas eles resolveram ir, né? E depois eles se arrependeram, eles foram, resultaram, voltaram correndo, né? Porque os inimigos, como Deus não acompanhou eles, os inimigos botaram eles para correr. E eles voltaram correndo e resultado, eles foram clamar a Deus e Deus não ouviu. Deus não ouviu. Quer dizer, a gente tem que pensar bem, né, nas situações que a gente enfrenta, porque tem momentos que a gente ora, a gente clama a Deus e a gente é como se o céu tivesse de bronze e que a gente não vê a resposta. Então, é momento de refletir e saber em que está desagradando a Deus, porque Deus, ele é fiel, mas Deus também, ele é justo. perfeito, dona Ana. Perfeito. E é isso aí. Bacana que a maioria de nós, né? Ou pelo menos todas, né? Está tendo esse mesmo sentido da fidelidade de Deus. E isso, com certeza, está aumentando a sua fé. Rosa, você finaliza, Rosa Tavares, você finaliza e aí você faz a oração final, beleza? Beleza. Então, é o que eu estava aqui analisando nesse último trecho, é que, como Jesus falou, Jesus veio depois de Moisés em situação de carne, mas ele é desde o princípio. Ele falou, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque isso desgasta a nossa humanidade, né? Nosso intelecto, nosso emocional. E o povo de Deus, os homens de Deus, os heróis da fé,
conquistaram coisas depois da morte, como o caso de Abraão, né? Ele teve o Isaac dele, mas toda a nação, como a areia da terra, ele não viu. Aconteceu, Deus prometeu. Ele não viu necessariamente, né? E nós somos essa nação, a descendência espiritual através de Jesus, né? Que também é da fé proveniente de Abraão. Então, é como eu comecei a mudar o meu raciocínio, a minha forma de ver a vida, por conta de detalhes da vida espiritual. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, estava terminando um culto e eu vim conversando com ela na estrada, só falando sobre as coisas de Deus. E tudo que a gente precisa e quer, né? Deus, ele quer dar. Mas tem coisas que a gente tem que estar preparado para receber. E essas dificuldades, eu analisei que essas dificuldades que a gente passa, muitas vezes é para a gente mesmo não se acomodar, não desistir da nossa fé, da nossa vida, da nossa alma, porque às vezes já pensou se tiver tudo na mão, o comodismo ele toma conta. Então, precisa de situações, de barreiras para a gente estar ali na ativa. Aí eu fico imaginando se eu tivesse as coisas que tá me faltando. Será que eu teria a mesma garra? Será que eu pegaria firme nos propósitos ou ia ficar quietinha? Né? Porque Deus a acomodação não é para o cristão. O cristão tem que estar ativo, a fé tem que estar ativa, a gente tem que estar sempre num propósito, não pode esfriar. Então é complicado você receber assim absolutamente tudo. E depois? Né? Porque é da nossa humanidade. Então, Dona Lília estava falando com relação à família. Depois que eu tenho pedido muito a Deus para amadurecer, porque a gente não pode se perder por causa de bênçãos, nem quando recebe e nem se não recebe. Tem que aprender a esperar com paciência, perseverando e sem ansiedade. Já pensou? É uma guerra. E aí, eu também tenho sonhos para minha família. Outro dia perguntaram para mim o que eu queria, o que eu achava para a vida de minhas filhas, o que eu queria, o que eu esperava. Eu não fico esperando que elas tenham um grande sucesso, casem, que me deem netos. Na verdade, eu prefiro que não me dê netos, porque para criar uma criança, para depois ter o trabalho de converter, eu prefiro que nem. Assim, eu vejo dessa forma. Eu sou muito prática e objetiva. Ah, porque precisa de ter filho, precisa, porque quem vai cuidar do pai, né? Depois que envelhecer, realmente precisa da continuidade. Mas como eu vejo que Jesus está assim para voltar daqui a pouco, eu acho que dá para dar uma resumida e não trazer mais sofrimento para a vida, né? Porque é complicado gerar um ser humano e depois para se converter, né? Dá um trabalho datado. Então, assim, se for para ficar perdido dando dor de cabeça, é melhor não existir, né? Porque a gente não tem como fazer engolir Jesus e viver em paz e deixar a gente em paz. Não tem, vai ter que ter um trabalho. Então, é assim que eu penso, mas não que eu seja contra que tenha. Que até tem, agora tem que seja mãe de verdade. Então, assim, eu não fico esperando minhas filhas se casarem com pompas e circunstâncias e formar e fazer o MBA, que seja, que faça o que o seu esforço lhe proporciona. Mas esse não é o meu sonho. O meu sonho é que elas tenham a salvação. O meu sonho para a vida delas é que elas tenham a salvação. Então, pode ser que de repente não dê tempo de eu ver elas na presença de Deus. Pode ser que eu morra antes, mas eu vou morrer crendo. Eu tenho que crer. A fé é minha, ainda não é delas, a fé é minha. Eu tenho que crer. Eu tenho que fazer a minha parte enquanto eu estiver aqui, meu voto com Deus, meus propósitos com Deus. Me definir em relação a isso e me firmar e ficar em paz. Viver em paz. Porque Jesus não me chamou para viver em angústia. Ele não me chamou para levar um peso que eu não possa suportar. Se ele tirou, então eu não preciso colocar uma carga em cima de mim. Então tem muita gente na igreja que tem uma carga, que vive sabe, uma ansiedade, uma agonia. E aí acaba que não vive a qualidade de vida cristã que Deus quer. Que é a segurança, a paz, a alegria, se contentar com as pequenas coisas, com as pequenas bênçãos também.
né? Sabe, poder acordar de manhã cedo e falar com Deus e não achar, e não ficar pensando o que vai acontecer apreensivo pelo dia. Entrega na mão de Deus, né? Ele vai dar o escape. Se você está na mão de Deus, então é o suficiente. O resto, Jesus vai ajeitando com a gente. E então tem que ter realmente, tirar essa ansiedade, essa expectativa grande de ver, porque às vezes acaba pelo motivo de ter as coisas e não por quem você já recebeu, porque a melhor coisa que a gente precisa e já recebeu é a luz do entendimento. Existem pessoas que têm a minha idade e não têm o entendimento das coisas de Deus, da salvação, da eternidade. Não abraçou ainda essa oportunidade que eu abracei. O mais importante é a minha salvação. Da minha família vem depois. Não é menos importante que a minha, mas a minha é primeiro, porque a alma é minha. E a alma deles é importante tanto quanto a minha. Só que eu primeiro tenho que estar firme, eu tenho que estar bem para poder ajudar. Eu tenho que estar dentro de um barco para jogar a boia para alguém. Então, tem que ter realmente essa paciência, essa perseverança, não se perder, tem que pedir a Deus para aumentar a confiança e não andar ansioso por coisa alguma. Eu não sei, Moisés era tão querido de Deus, ele não entrou em Meribá, beleza, é uma coisa dele com Deus, né? Mas olha o que um homem que é tão chegado a Deus, amicíssimo, que Deus falava, que ele viu Deus pelas costas, não entrou na bendita da Canaã. Questão dele e de Deus. Já está salvo é o suficiente. Eu mesmo não iria fazer questão, depois de tudo que Deus já fez através dele. Se não é para entrar, não entra. É importante que eu vá para a glória. Mas é para ver que situação, né? Ao que nível chegou Moisés. Chegou, viu, mas não vai entrar, nem mesmo o corpo. Mas enfim, é sobre isso. Então, orar, né, gente? Eu acho que eu falei demais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nesse momento a gente está aqui tendo esse momento tão prazeroso, tão leve, tão agradável, de paz, tranquilo em nossas casas, mas tem gente que não está assim não. Tem gente que está mesmo dentro da guerra, não come direito, não sabe o que é dormir direito, tem casa destruída, teve pai, mãe, filho, parente morto. Tem gente aí perdendo a vida por ser cristão, tem gente aí sendo torturada por não desistir da fé. Então, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, que o Senhor ouça seu grito de socorro, que o Senhor ouça a dor dessas pessoas e socorra conforme as suas necessidades e conforme a tua vontade. E que se um dia acontecer com uma de nós, a gente, de repente, passar por uma situação de morte, não sei, a gente está vivo hoje, não sabe o dia de amanhã, mas que cada um de nós aqui possamos estar firmes, não venha negar jamais ao Senhor Jesus, que a cada dia que passar venhamos estar cada vez mais tementes e mais atentas, mais vigilantes, porque o segredo da salvação é a vigilância, é não baixar a guarda. A gente pode ter lazer, pode dormir, acordar, trabalhar, mas a gente não pode baixar a guarda, porque a guerra é pior do que a gente imagina. A guerra no mundo espiritual é muito pior do que a gente imagina. Então, que nós venhamos ser renovadas, avivadas, viver o propósito, viver o primeiro amor. Que o Senhor acenda essa chama que, por conta de distrações, de situações, de pessoas, de parentes, de familiares, de trabalho, das guerras da vida, às vezes apaga, que nós possamos tomar conta disso, meu Deus, do nosso candeeiro, do nosso azeite, dessa botija que a gente tem que sustentar todos os dias, que o prazer pela tua palavra, pela oração, pela tua casa, pelo teu altar, nunca vem esfriar, vem estar sempre uma chama, uma labareda forte dentro de nós. Que o Senhor, através de nós, use a nossa boca para quem quer que seja, seja vizinho, seja parente, seja pessoas de fora que só nos observa, a gente não faz ideia de que essa pessoa nos olha dentro da igreja ou num trabalho. Tem gente que não tem a menor aproximação, não, malmente dá um bom dia, mas nos observa
de uma maneira que só o Senhor sabe, que a gente possa dar testemunho no falar, no agir, no olhar, no sorrir, no tratar. Cria situações para que a gente possa estar sempre ajudando pessoas e que esse momento chegar de ter que ajudar uma pessoa com palavra, levando a salvação do Senhor, que a gente possa estar atento à nossa vida e atento à necessidade da pessoa que anda do nosso lado, que nos se aproxima, seja quem for, meu Deus, no decorrer dessa vida. Que não nos falte forças para te servir e nem alegria. Restitui, restaura tudo aquilo que se perdeu. Eu não sei, as minhas amigas e minhas irmãs em Cristo, minhas companheiras de fé estão passando, mas o Senhor sabe, seja na família, no trabalho, na igreja, que o Senhor venha dar a direção, porque o teu Espírito revela toda a verdade, guia, e que elas possam ter sabedoria, que a gente possa ter sabedoria para se sair das emboscadas, das ciladas, dos problemas, dos burburinhos, das contendas, das fofocas, de tudo que o diabo usa para tirar nossa salvação. Que amanhã o Senhor fale conosco de uma maneira como o Senhor nunca falou até hoje, de uma maneira forte, que a gente precise ser sacudida, que venhamos cair a ficha daquilo que o Senhor quer de nós, que nós sejamos aquilo que o Senhor quer que a gente seja, para a glória exclusiva do teu santo nome, que as nossas vitórias sejam não para massagear o nosso ego, para nos trazer uma sensação de realização, mas glorificar o teu nome sobretudo. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, pessoal. Deus abençoe todas vocês. Estamos encerrando esse livro com chave de ouro. Oração aí, chave de ouro. Amanhã, com certeza, a gente vai estar aprendendo mais de Deus nas nossas igrejas, na reunião, tá? E orei aí por quem teve suas perdas, por quem está com sua dor. Tenho certeza que Deus também está entrando com providência, tá bom? E fiquem tranquilas, nada de ansiedade, só confiança. Deus está vivo, continua trabalhando. E Ele, sem sombra de dúvidas, é fiel. Então, até a próxima. Tchau, tchau.